Você tem um objetivo e só isso já muda tudo. No instante em que você decide avançar, o ambiente reage, o silêncio pesa, a pressão começa. Não é azar, é padrão. Todo objetivo real cria resistência, todo plano sério incomoda, todo movimento verdadeiro provoca oposição. Quando você sai da média, algo tenta te puxar de volta. Atrasos aparecem, dúvidas surgem, vozes opinam, olhares medem. Você ainda não venceu, mas também não perdeu. A oposição surge cedo para testar sua postura. Ela quer saber se você vai se explicar, se vai pedir permissão, se vai reduzir o passo. Ela não precisa te derrubar, só precisa te cansar. A pressão psicológica chega disfarçada. Conselhos excessivos, alertas exagerados, preocupações que não são suas, tudo para desviar seu foco. Se ninguém questiona seu caminho, talvez ele não leve a lugar nenhum. Caminhos fortes geram atrito, metas fracas passam despercebidas. Aqui está a verdade incômoda. Você não está sendo atacado, você está sendo avaliado. Avaliado pela sua consistência, avaliado pela sua firmeza, avaliado pela sua capacidade de sustentar desconforto. Esse é o ponto onde muitos recuam, não por incapacidade, mas por medo de continuar. Você sente o peso agora, e isso é bom. Significa que você saiu do automático, que algo importante está em jogo, que sua decisão começou a cobrar posicionamento. A partir daqui, não existe neutralidade. Ou você sustenta o avanço, ou volta para onde sempre esteve. A oposição não é o problema. Ela é o sinal. O problema é o que você faz quando ela aparece. Este momento separa a intenção de compromisso real. Aqui você decide quem permanece no jogo. Respire, ajuste a postura, siga, porque o caminho não pede permissão. Ele exige presença constante, clareza brutal, decisão diária e coragem sustentada. Mesmo quando ninguém aplaude, observa, entende, apoia, acredita, insiste, permanece. Você percebe que algo está errado quando o cansaço não está no corpo, está na mente. Você dorme, mas acorda pesado. Começa o dia já negociando com o tempo. Não é preguiça, é desgaste acumulado. A rotina começou a te consumir por dentro. Dias repetidos, tarefas sem significado, esforço sem direção clara. Você segue funcionando, mas no automático. Cumpre obrigações, entrega o básico e chama isso de normal, mas não é. A mente está saturada, carregada de estímulos, cheia de ruído, pouco silêncio. Você tenta se concentrar e não consegue. Começa algo e abandona no meio. Planeja, mas não executa. E isso dói, porque você sabe que pode mais. Existe um objetivo guardado aí dentro, algo que você não fala em voz alta, porque falar exige compromisso, e compromisso exige ação. Então você empurra para depois, finge que não é prioridade, se distrai com o que é urgente, mas irrelevante. O tempo passa e a frustração cresce. A dor não é explosiva, ela é silenciosa, ela corrói. Você começa a se questionar se ainda vale a pena tentar, se ainda dá tempo, se ainda faz sentido. A pressão psicológica entra exatamente aí, quando você está cansado demais para lutar e lúcido demais para fingir que está tudo bem. Ela se apresenta como dúvida, como medo de errar, como receio de se expor. Você pensa demais, age de menos, e quanto mais você adia, mais pesado fica. A mente começa a criar narrativas. Talvez não seja para mim, talvez eu esteja exagerando, talvez seja melhor manter como está. Mas manter como está também dói, só que dói em parcelas pequenas, todo dia. A dor do arrependimento é lenta, mas profunda. Você olha para frente e vê incerteza, olha para trás e vê tempo desperdiçado, e fica paralisado no meio. Esse é o estado mais perigoso. Não é a queda, é a estagnação. A estagnação não chama a atenção, mas destrói identidade. Você começa a se afastar de quem você queria ser. Aceita menos, tolera mais do que deveria, e aos poucos vai diminuindo o padrão. Você ainda tem metas, mas elas estão embaçadas, sem contorno, sem prazo. A pressão externa aproveita esse cenário. Opiniões aparecem, sugestões surgem, gente dizendo o que você deveria fazer. E você ouve, porque está inseguro. Quem não tem clareza interna, aceita a direção externa. O problema é que essas vozes não carregam o peso da sua vida. Elas opinam sem custo, sem risco,
sem responsabilidade. E cada vez que você segue um caminho que não escolheu, algo dentro de você se cala. Você começa a se desconectar do próprio potencial, não por incapacidade, mas por desgaste. A mente cansada não cria, ela sobrevive. Você vive apagando incêndios, resolvendo problemas pequenos, sempre ocupado, nunca produtivo, e isso gera culpa, porque no fundo você sabe, ocupação não é progresso. A pressão psicológica quer exatamente isso, manter você ocupado demais para evoluir, cansado demais para reagir, confuso demais para decidir. Ela não precisa te impedir, só precisa te distrair. Você sente isso quando tenta focar e algo sempre interrompe, quando decide mudar e algo sempre surge. Não é conspiração, é padrão humano. Ambientes medianos puxam para baixo. Rotinas fracas drenam energia. Falta de disciplina rouba clareza. E sem clareza, você vira refém do acaso. O problema não é falta de capacidade, é falta de estrutura mental. Você tenta se motivar, mas motivação é volátil. Ela some quando o desconforto aparece. O que falta é base, é disciplina mínima, é ordem interna. Sem isso, qualquer objetivo vira peso. A mente começa a associar objetivo com dor e foge. Você evita pensar no futuro, porque pensar exige confronto. Confronto com o que não foi feito. Então você se anestesia com distração, com excesso de informação, com qualquer coisa que tire o foco de si mesmo. Mas o silêncio sempre volta e nele a verdade aparece. Você não está satisfeito e sabe disso. A pergunta não é se você vai sentir essa dor. Você já sente. A pergunta é o que você vai fazer com ela, porque a dor pode te paralisar ou pode te empurrar. Tudo depende da decisão que você ainda não tomou. Existe uma guerra acontecendo dentro de você. Ela não faz barulho, mas nunca para. Duas vozes disputam espaço, todos os dias, sem trégua. A primeira voz é conhecida. Ela soa razoável. Ela promete conforto. Ela diz para ir com calma, para não exagerar, para não se cobrar tanto. Ela lembra do cansaço, das tentativas anteriores, dos erros passados. Ela sugere pausa, sugere adaptação, sugere aceitar menos. Essa voz não se apresenta como inimiga, ela se apresenta como proteção, mas proteção demais vira prisão. A segunda voz é incômoda, ela não pede licença, ela não negocia, ela lembra do que você prometeu a si mesmo, ela aponta o tempo perdido, ela cobra a atitude. Essa voz não oferece conforto, ela exige postura. E exatamente por isso, a primeira voz tenta silenciá-la, porque disciplina dói no começo, e a mente prefere alívio imediato a crescimento sustentado. Você sente essa batalha nos detalhes, no despertador que toca, na decisão de levantar ou adiar, no treino que pesa, no trabalho que exige foco, na escolha entre fazer ou deixar para depois. Toda vez que você escolhe seu caminho fácil, a voz fraca ganha força. Ela se alimenta de pequenas concessões, de pequenas mentiras internas, de pequenas traições diárias. Só hoje, amanhã eu compenso. Ninguém vai saber, mas você sabe, e isso fica. Cada vez que você se abandona, algo dentro de você perde densidade. A postura muda, o olhar enfraquece, a confiança diminui e o mundo percebe. A pressão externa aumenta quando a interna cede, porque fraqueza emite sinal. Não um sinal visível, mas perceptível. Mais cobranças, mais distrações, mais interferências. A voz fraca usa isso como prova. Ela diz que não adianta, que é melhor recuar. Ela vende desistência como maturidade, medo como prudência, estagnação como estabilidade. Mas isso é engano. A voz forte não quer te destruir, ela quer te alinhar. Ela sabe que ninguém vai aparecer para salvar você, que ninguém vai executar no seu lugar, que ninguém vai carregar o peso das suas escolhas. Ela sabe que ou você assume o controle ou alguém assume por você. Essa voz não grita, ela insiste, ela aparece quando você quer parar, quando pensa em desistir, quando tenta se convencer de que já fez o suficiente. Ela pergunta: foi mesmo? Essa pergunta incomoda, porque expõe incoerência. Você diz que quer algo grande, mas vive escolhas pequenas. Você diz que quer mudar, mas repete os mesmos hábitos. A guerra interna é exatamente isso. Desejo contra comportamento, intenção contra ação. E não existe empate. Ou você fortalece a voz que constrói, ou alimenta a voz que sabota. Não existe neutralidade. Quando
Quando você ignora a voz forte, ela não desaparece. Ela se transforma em frustração, em irritação constante, em impaciência, em sensação de vazio. Você tenta preencher isso com estímulo, mas não resolve, porque o problema não é falta de prazer, é falta de alinhamento. A voz forte quer coerência entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. Ela quer repetição disciplinada, não explosões esporádicas. Ela quer rotina firme, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém reconhece. Essa voz sabe que identidade é construída no silêncio, na repetição, no esforço invisível. A voz fraca odeia isso, porque esforço sem recompensa imediata assusta. Ela prefere atalhos, prefere desculpas sofisticadas, prefere explicações longas, mas explicação não gera resultado. A cada dia, essa guerra define quem você está se tornando. Não quem você sonha ser, mas quem você pratica ser. Você sente isso quando se olha no espelho, quando revisa o dia, quando percebe se avançou ou apenas ocupou tempo. A voz forte não aceita auto-engano. Ela exige honestidade brutal. E honestidade dói, porque obriga você a admitir que ainda não fez o necessário. Mas também liberta, porque mostra que ainda dá tempo. A guerra interna não termina com motivação. Ela termina com decisão. Decisão repetida, dia após dia. Você não vence essa batalha pensando diferente. Você vence agindo diferente. A mente segue o comportamento, não o contrário. Quando você age apesar do medo, a voz forte cresce. Quando você age apesar da dúvida, ela se consolida e aos poucos o barulho interno diminui. Não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. Você entende que disciplina não é punição, é direção. E direção elimina conflito. O conflito só existe quando você sabe o que precisa ser feito e escolhe não fazer. Quando você começa a fazer, mesmo sem vontade, a guerra muda de lado. A voz forte assume o comando e a fraca perde espaço. Não desaparece, mas enfraquece. E isso já é vitória. Porque quem controla a própria mente não é controlado pelo ambiente. Chega um ponto em que você precisa parar de explicar, parar de justificar, parar de transferir. Esse ponto não é confortável, porque ele remove todas as muletas. Aqui, você fica sozinho com a verdade, crua, direta, incontestável. Você está exatamente onde se colocou. Não foi azar, não foi perseguição, não foi falta de chance, foi decisão ou ausência dela. Assumir isso dói, mas também devolve poder. Enquanto você culpa fatores externos, você entrega o controle da sua vida para eles. E quem não controla, reage. Quem reage, vive atrasado. Quem vive atrasado, vive frustrado. Responsabilidade radical é o momento em que você para de perguntar por quê e começa a perguntar como. Como ajustar, como avançar, como sustentar. Não existe crescimento sem esse corte interno. Você percebe que ninguém está vindo. Não haverá resgate, não haverá empurrão final. Ou você se levanta ou permanece. A responsabilidade radical exige que você encare seus próprios padrões. O quanto você realmente se cobra, o quanto você realmente executa, o quanto você realmente sustenta. Aqui, desculpa vira ruído. Explicação vira distração. O mundo não responde ao que você sente. Ele responde ao que você entrega. Você pode estar exausto, mas o prazo não se importa. Você pode estar confuso, mas a meta continua lá. Aceitar isso muda tudo. Você para de romantizar o processo. Para de esperar reconhecimento. Para de buscar compreensão. Você entende que fazer o necessário é mais importante do que ser entendido. Responsabilidade radical é aceitar que nem todos vão gostar da sua mudança. Alguns se afastam, outros criticam, alguns torcem contra. Isso acontece porque crescimento expõe acomodação alheia. Quando você eleva o padrão, quem vive abaixo dele se sente ameaçado. E isso não é problema seu. Seu trabalho não é agradar, é sustentar. Sustentar rotina, sustentar foco, sustentar decisão. A responsabilidade radical também revela incoerências. Aquilo que você diz querer e aquilo que você realmente faz. Esse confronto é desconfortável, mas necessário, porque sem ele, você vive contando histórias sobre quem poderia ser. Com ele, você começa a construir quem é. Aqui, você entende que disciplina não é rigidez, é compromisso. Compromisso com o que você escolheu, mesmo quando não é conveniente, mesmo quando não é empolgante. Você começa a organizar o dia, definir prioridades, eliminar excessos, menos promessa, mais
entrega. Você reduz o discurso e aumenta a execução. E isso muda sua postura. Você anda diferente, fala menos, observa mais. Porque agora você sabe que cada ação conta. A responsabilidade radical também te ensina a lidar com o erro. Sem drama, sem vitimismo. Errou? Corrige. Caiu? Levanta. Não há tempo para autopiedade. Ela não constrói nada. Você para de usar o passado como desculpa e passa a usá-lo como referência. Referência do que não repetir. Referência do que ajustar. Aqui você entende que maturidade não é saber falar bonito. É saber fazer o difícil. É sustentar constância quando o entusiasmo acaba. É continuar quando ninguém está olhando. A responsabilidade radical não é pesada. Ela é clara. Ela elimina a confusão, elimina ruído, elimina auto-engano. Você passa a medir o dia por ações, não por intenções. E isso muda a sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e se torna alguém que executa. Essa mudança não é visível de imediato, mas é sentida. Você sente mais firmeza, mais direção, menos ansiedade. Porque agora você sabe que está fazendo a sua parte. E isso gera respeito próprio. Respeito próprio não vem de vitória externa, vem de coerência interna, de saber que, independente do resultado, você não se sabotou. A responsabilidade radical te coloca no centro da própria vida, não como vítima, mas como agente. E isso assusta, porque não há mais para onde correr, mas também fortalece, porque agora tudo depende de você, e você aguenta mais do que imagina. A virada não acontece em um dia especial. Ela não chega com anúncio. Ela não pede aplauso. A virada começa quando você para de discutir com a própria mente e começa a obedecer decisões já tomadas. Você percebe que não precisa vencer tudo hoje. Precisa vencer o próximo passo, a próxima escolha, o próximo movimento. A virada é silenciosa e por isso muitos não percebem quando ela acontece. Ela começa quando você acorda no horário combinado, quando cumpre o que prometeu, quando encerra o dia sem desculpas. Nada extraordinário, tudo consistente. Você para de esperar motivação. Entende que motivação é consequência, não liderança. Quem lidera é disciplina. A disciplina organiza o caos, cria ritmo, constrói identidade. Você começa a agir mesmo sem vontade e descobre algo importante. A vontade aparece depois. A virada também exige cortes. Cortes de hábitos, cortes de ambientes, cortes de conversas. Você percebe que nem todo convite merece resposta, nem toda opinião merece atenção, nem toda companhia merece acesso. Dizer não vira necessidade, não agressividade, não arrogância, necessidade de proteção interna. A virada é quando você escolhe foco em vez de dispersão, prioridade em vez de urgência, direção em vez de movimento aleatório. Você começa a planejar o dia antes que o dia te consuma. Define horários, define limites e respeita. No início, isso cansa, porque exige atenção constante, mas depois liberta. Você sente menos ansiedade, menos confusão, menos desgaste, porque agora existe ordem. A pressão externa não desaparece, mas perde força. Ela bate, mas encontra estrutura. Você não reage mais a tudo. Você escolhe quando responder, escolhe quando ignorar, escolhe quando avançar. Essa escolha contínua fortalece. A virada também muda sua relação com o erro. Erro deixa de ser motivo de culpa e passa a ser informação. Você ajusta, corrige, segue, sem drama, sem pausa desnecessária. Você entende que perfeição paralisa e progresso sustenta. A virada é aceitar que o processo é repetitivo, monótono às vezes, exigente sempre, e ainda assim continuar. Você para de buscar sensação e passa a buscar resultado. O prazer deixa de ser prioridade. A coerência assume o lugar, e isso muda a sua postura. Você anda com mais firmeza, fala menos, observa mais, não por insegurança, mas por foco. A virada é quando você para de se explicar, para de se justificar, para de pedir aprovação. Você entende que quem executa não precisa convencer. Resultados falam. A virada também te ensina paciência, não a paciência passiva, mas a ativa, aquela que trabalha hoje para colher depois. Você aprende a sustentar desconforto sem abandonar o plano, e isso cria confiança interna, confiança real, não baseada em promessa, baseada em ação repetida. A virada não muda o mundo imediatamente, mas muda você, e quando você muda, o mundo reage. Pessoas percebem, ambientes
Mentes respondem, oportunidades surgem. Não porque você pediu, mas porque você se posicionou. A virada é a decisão de não voltar atrás, de não negociar o mínimo, de não se abandonar, mesmo nos dias difíceis, principalmente neles, porque é nesses dias que a identidade se consolida. Você entende que não está construindo apenas um resultado, está construindo quem você é, e isso exige constância. A virada é escolher continuar quando seria mais fácil parar. É manter o ritmo quando ninguém está olhando. É sustentar o padrão quando ninguém cobra. Aqui você deixa de ser refém do ambiente e passa a ser referência para si mesmo. A virada não é externa, ela é interna, e uma vez que acontece, não tem volta. Agora você entende que nada disso é pontual. Não é um pico, não é um momento isolado, é diário. Todo dia você acorda e a batalha recomeça. Não contra pessoas, contra a própria mente. O maior inimigo não grita, ele sussurra, ele sugere atalhos, oferece conforto, promete descanso eterno. Você sente isso nos detalhes, na vontade de adiar, na vontade de aliviar, na vontade de fazer só o mínimo. Mas agora você reconhece o padrão. A batalha diária não exige heroísmo, exige presença. Estar presente quando o corpo quer fugir, estar presente quando a mente quer negociar, estar presente quando ninguém está olhando. Você aprende que disciplina não é rigidez cega, é consciência ativa. Você escolhe o que faz mesmo cansado, escolhe o que evita mesmo tentador, escolhe o que sustenta mesmo difícil. A rotina deixa de ser prisão e vira campo de treinamento. Cada repetição constrói resistência, cada escolha certa fortalece o controle, cada dia cumprido solidifica a identidade. Você não precisa vencer grande hoje, precisa vencer certo. A batalha diária também te ensina a humildade, porque todo dia você começa do zero. O que você fez ontem não garante hoje. O que você conquistou não executa por você. Tudo precisa ser sustentado novamente. Isso assusta quem busca conforto, mas fortalece quem busca domínio interno. Você começa a respeitar o processo, mesmo quando ele é silencioso, mesmo quando ele é invisível. Você aprende a lidar com dias ruins, dias de pouco rendimento, dias de mente pesada. Nesses dias, você não se abandona. Você reduz o ritmo, mas não para. Você ajusta a carga, mas não foge. A batalha diária também revela caráter. Mostra quem você é quando não há recompensa imediata, quando ninguém elogia, quando ninguém percebe, quando ninguém valida. É aí que a maioria desiste, mas você não. Porque agora você entende que consistência é uma forma de respeito próprio. Você não precisa se sentir forte para agir forte. Você age, e a força vem depois. A batalha diária cria estabilidade emocional. Menos altos, menos quedas. Você deixa de viver à mercê do humor e passa a viver guiado por decisão. Isso muda tudo. Você não reage mais ao dia. Você conduz. Mesmo quando o dia tenta te empurrar, você mantém postura. A batalha diária também exige vigilância, porque a mente tenta voltar aos velhos hábitos. Ela testa, ela provoca, ela oferece desculpas novas. Mas agora você percebe rápido e corrige rápido. Você não deixa a sabotagem crescer. Você aprende a encerrar ciclos curtos. Um pensamento ruim não vira um dia ruim. Um dia ruim não vira uma semana ruim, porque você age cedo. A batalha diária não é contra o mundo, é contra a dispersão, contra a perda de foco, contra o abandono de padrão. Você aprende a proteger sua energia, a dizer não com firmeza, a escolher silêncio quando necessário. Você entende que nem toda luta merece resposta, mas a luta interna sempre exige ação. A batalha diária é o que separa quem constrói de quem apenas deseja. Você sente a diferença no corpo, na mente, na postura. Existe mais calma, mais clareza, menos ansiedade. Não porque tudo está resolvido, mas porque você está no controle. Você sabe que ainda há caminho, ainda há desafio, ainda há pressão. Mas agora você confia em si. Confia porque já se viu agir quando seria mais fácil desistir. A batalha diária não te promete facilidade. Ela te oferece solidez. E solidez sustenta qualquer objetivo. Você não precisa de garantias. Você precisa continuar, todo dia, sem exceção.
Agora tudo aperta, não existe mais ilusão, não existe mais narrativa confortável, só você e a decisão. O corpo cansa, a mente tenta negociar, o ambiente pressiona. É aqui que muitos quebram, não porque não conseguem, mas porque não suportam sustentar. Você sente o peso acumulado, os dias repetidos, o esforço invisível, a ausência de aplauso. Tudo vem junto. A vontade de parar aparece forte, não como desespero, mas como alívio. Parar parece fácil, continuar parece pesado. É aqui que a identidade é testada. Você percebe que não está mais lutando pelo objetivo, está lutando por quem você se tornou no processo. Desistir agora não apaga só um plano, apaga respeito próprio. Você lembra de cada manhã difícil, de cada escolha feita sem vontade, de cada vez que ficou quando poderia fugir. Isso construiu algo em você, e isso não pode ser abandonado. A mente grita por conforto, mas você não responde. Você respira, ajusta a postura, segue, não com pressa, com firmeza. Cada passo agora é consciente, cada ação é escolha deliberada. Você não precisa provar nada para ninguém, só precisa não se trair. A pressão externa atinge o máximo, expectativas, cobranças, ruído, mas agora existe silêncio interno. Você não reage mais ao caos, você atravessa. O cansaço vira parte do cenário, não mais um obstáculo. Você entende que força não é ausência de dor, é presença apesar dela. O momento é agora, não existe depois, não existe amanhã confortável, existe o agora sustentado. Você age mesmo com medo, mesmo cansado, mesmo incerto, e algo muda, não fora, dentro. Você percebe que não precisa se sentir pronto, precisa agir como quem decidiu não voltar atrás. O ritmo acelera, não em velocidade, em convicção. Você não se explica, não se compara, não se distrai. Você executa. Cada movimento reforça na identidade que você construiu. Cada ação confirma o padrão que você escolheu sustentar. A mente tenta um último ataque, traz dúvidas antigas, fracassos passados. Mas agora elas não têm força, porque você não discute mais com pensamentos. Você responde com ação. O corpo acompanha, a mente alinha, o foco fecha. Esse é o ponto de virada definitivo, não visível, mas irreversível. Você cruza um limite interno, onde desistir não é mais opção viável. Não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. Você entende que disciplina não te aprisionou, ela te libertou. Libertou da instabilidade, da dúvida constante, da sabotagem recorrente. Agora existe direção. O mundo pode continuar pressionando, mas você não dobra, você sustenta. Esse é o clímax real, não o aplauso, não a conquista externa, mas o momento em que você assume, sem ruído, sem drama, que não vai mais abandonar a si mesmo. Você permanece, mesmo quando tudo pede fuga, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não há garantia, porque agora você sabe, quem sustenta o processo sustenta qualquer resultado. E você sustenta. Agora você entende. Não foi sobre chegar rápido, não foi sobre facilidade, não foi sobre aplauso. Foi sobre quem você se recusou a abandonar. O objetivo era só o ponto de partida. O verdadeiro trabalho aconteceu dentro. Você entrou nesse caminho buscando resultado e saiu com identidade. Identidade construída em silêncio, em repetição. Em dias comuns, você não venceu porque foi o mais forte. Venceu porque foi o mais constante. Enquanto muitos pararam para negociar conforto, você ficou. Enquanto muitos esperaram o momento certo, você agiu. Enquanto muitos desistiram em silêncio, você sustentou. Isso muda tudo, porque agora você sabe que não depende de cenário perfeito. Não depende de motivação, não depende de validação. Você depende da sua decisão diária. E isso ninguém tira. O mundo continua instável, a pressão continua existindo. Os desafios não desaparecem, mas você mudou. Você não quebra fácil, não se distrai fácil, não se abandona fácil. Você construiu algo que não se vê de fora, mas se sente por dentro. Postura, clareza, firmeza. Você entende que disciplina não é peso, é liberdade. Liberdade de não ser controlado pelo medo, liberdade de não ser refém do impulso, liberdade de escolher quem você será, mesmo quando é difícil. Esse é o verdadeiro legado. Não o que você conquista, mas o padrão que você sustenta. Porque resultados vêm e vão, mas identidade permanece. E agora, você carrega a sua. Não como promessa, como prática. O caminho continua, sempre continua. Mas agora você não anda mais perdido.
Você anda consciente, sem pressa, sem ruído, sem necessidade de provar nada. Você segue, e isso basta.